Graças a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está aí na 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você nesta manhã. Hoje é terça-feira e hoje nós vamos trazer a palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia no Provérbios, capítulo 24, no versículo 10. Aliás, versículo 17, não é versículo 10 não. Versículo 17 e depois em Obadias. Muito interessante você ficar aí ligadinho, aprendendo aqui a palavra de Deus, porque aqui tem gotas de sabedoria para que você possa ser uma boa esposa, um bom marido, dono de casa, um bom empresário. Tudo tem aqui em Provérbios. Se você seguir a sabedoria que Deus dá para nós aqui, ó, você não vai bater a cara por aí, né? Você vai ser sábio, né? Como diz a Bíblia. Muitas vezes a pessoa é inteligente, mas não é sábio. Então, a inteligência fica de lado, né? Diante da sabedoria. A sabedoria, ela vai acima, né? Ela vai acima. Vamos ler aí, Provérbios capítulo 24, 17, diz assim: quando o teu inimigo cair, não te alegres. Irmão, ao contrário do que ensinam por aí, né? É o contrário. O que a Bíblia ensina aqui? Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar, se regozije. Eu quero ler o 18, para que o Senhor não o veja e isso seja mal aos seus olhos, e dele desvie a sua ira. Veja o que pode acontecer, né? Olha só, como é importante você entender a palavra de Deus. Que o mundo diz que é para você, quando vê seu inimigo sendo destruído, você dá risada. E a Bíblia fala diferente, né? Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja e isso seja mal aos seus olhos e dele desvie a sua ira. Quer dizer, Deus vai parar de castigar o seu inimigo porque você está rindo, tá? Olha só, meu irmão, minha irmã, como que a palavra de Deus, ela é poderosa, tá? Agora eu quero ler no livro de Obadias, no capítulo 1, do 10 ao 15, veja, vou ler bem rapidinho porque o nosso tempo está curto aqui, né? Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e serás exterminado para sempre. No dia em que estavas presente, no dia em que estranhos lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, e tu mesmo eras como um deles. Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça do teu irmão. No dia do teu desterro, não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da tua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Veja, meu querido irmão, o que Deus diz. Porém, não desvie o teu olhar com prazer para o dia da desgraça do teu irmão. E nós vamos, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus, irmã Hilda, né? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, minha irmã, nesta manhã. Olha, querido irmão, eu quero que você preste muita atenção no que Deus vai fazer. É muito fácil, né? O mundo aí fora diz, olha, tá caindo, bem feito, né? Mas a palavra de Deus diz, não fique alegres, porque o Senhor pode se arrepender de castigar e depois o castigo virá contra você. Então não vale a pena, né? Veja só. No 24:17, quando o teu inimigo cair, não te alegres, quando tropeçar, não alegres o teu coração. Querido irmão, todos nós temos lembranças de que custa ser esquecidas, né? Quantas lembranças você tem e você não esquece até hoje? São coisas lá de criança, né? Eu mesmo lembro quando eu tinha 3, 4 anos de tudo que eu passei lá. Passa aqueles relances na mente de tudo que nós passamos, né? E eu acho que você também tem aí muitas lembranças que você não esquece. O dia que você caiu do cavalo, não é? O dia que você enfiou o pé no lugar lá e ficou marcada a sua perna. Tem muita coisa lá atrás que você não esquece, né?
e as memórias, né, alegres rapidamente se apagam. Veja só, as memórias alegres realmente se apagam, mas as tristes muitas vezes se alojam e demoram a desaparecer. Verdade ou não é? Quantas coisas boas aconteceram com você e você não lembra? Mas as tristes ficaram guardadas na memória. Por que será, né, meu irmão? E uma mágoa não tratada é como uma cachoeira que jorra sem parar, tá? Olha só, uma das coisas que tem destruído as pessoas é a mágoa, né? Mágoa, ódio, ressentimento, tem destruído centenas e milhares de pessoas porque elas ficam carregando aquilo com elas, anos e anos, e aquilo fica tirando a paz dela, não dorme de noite, fica sonhando direto, não é verdade? Então são coisas, irmãos, que nós temos que tratar. Isso tem que ser arrancado da nossa vida, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu com Esaú. Vocês lembram muito bem de Esaú e Jacó, lembra, né? Esaú e Jacó, que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E aí ele vendeu, mas depois ele esqueceu disso. E depois veio Jacó e tomou de volta. E tomou, né? Não é que tomou, ele vendeu para Jacó. E os seus descendentes, os edomitas, olha só, os edomitas são descendentes de Esaú. Quando ficaram sabendo que Jerusalém estava cercada pelos babilônios, veja, os descendentes de Esaú fez isso. E preste a cair, saíram de suas montanhas e se apressaram em participar do massacre. Os descendentes de Esaú, quando viram que Jerusalém estava sendo invadidas, eles saíram para ajudar no massacre, por causa da raiva que ele tinha pelos descendentes de Jacó. Viu, querido irmão? Um salmista lembra um detalhe específico, a torcida pela destruição completa da cidade. Arrasai até os alicerces. No Salmo 137, 7. Os judeus que conseguiram escapar foram cercados pelos caminhos e escravizados. E a Bíblia é um livro cheio de avisos prévios, com uma diferença na imprensa. Essa notificação informa o dia em que o nosso tempo ali expirará. A Bíblia não dá prazo, mas isso só deveria aumentar o nosso senso de urgência. Nunca saberemos o tempo que nos resta para a reconciliação com alguém. Em vez de contemplar com gosto, né? Contemplar com gosto a desgraça que recai sobre quem nos ofendeu. E conclui que Deus tarda, mas não falha. Olha, Deus, eu acredito até que Deus não tarda, Deus chega na hora certa. É um palavreado aí que eles dizem aí, que Deus tarda, mas não falha, mas na verdade o Senhor não tarda, Ele chega na hora certa. O seguidor de Jesus deveria seguir o exemplo do seu mestre. Neste ponto, ele destroçará os edomitas. Neste ponto, ele destoará dos edomitas que jamais esqueceram de Jacó. Enganou o seu antepassado Esaú. E a cada perdão, o cristão imita a misericórdia que Jesus demonstrou no Calvário em relação aos seus crucificadores. Ele a viveu às custas do seu próprio sangue. Já pensou se Jesus fosse castigar a cada um daqueles que crucificaram ele na cruz? Não é? Aqueles que bateram, aqueles que foram contrários, aquele que diz assim, ó, aquela multidão que ele curou, libertou e gritou lá, crucifica-o, crucifica-o. Você já imaginou se o Senhor resolveste a fazer algo contra eles?
Já pensou, meu irmão? Eu vou dizer que nós não existiríamos aqui mais não, nós já tínhamos sido destruídos totalmente. Mas ele deixou ali às custas do seu próprio sangue. A oração modelo que nos ensinou não se destina a ser repetida com a boca, mas a ser imitada com a nossa conduta. Não perdoamos para não sermos perdoados, mas porque fomos perdoados, tá? Então, é assim que a Bíblia diz: perdoai para que seja perdoado. Fazendo com que os outros, que Deus já o fez conosco. Fazer com os outros fazendo com os outros o que o Senhor fez para cada um de nós. Não olhe com satisfação quando a desgraça chegar à porta daquele que ofendeu você. Olha o que Deus está dizendo. Não fique feliz, alegre, quando a desgraça chegar com aquele que ofendeu você. Em vez disso, abra o coração ao aviso de Deus de que o nosso tempo é limitado e corra para reconciliar-se antes que seja tarde. O pacificador esquece a ofensa e transforma-se assim em verdadeiro filho de Deus. Mateus 5,19. Querido irmão, veja aqui quantas coisas a gente vê acontecer. Muitas pessoas, quando são feridas e machucadas, elas guardam, né? Elas guardam ali no coração a mágoa, o ódio por muitos e muitos anos e não perdoa de jeito nenhum. E não perdoa. Então isso traz para ela uma destruição total da alma dela, da vida dela. E quantos não sabem que não deve se alegrar que quando o seu inimigo, a pessoa que feriu, que machucou, quando elas forem tiverem desgraça, não é? Não fique feliz, tenha misericórdia, porque é o que a gente tem que ter, o que Jesus teve pelo seu povo. Senhor, perdoai para que eles não sabem o que fazem. Aquele povo crucificando na cruz, ele morrendo ali, sem ar, esvaindo em sangue, sem forças, não é? E ele ainda dizendo, olha, Senhor, perdoai porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Tá entendendo? Então, as pessoas que verdadeiramente nos ferem, irmão, e nos machuca, elas é digna da nossa misericórdia, porque, na verdade, elas não sabem o que estão fazendo. Te ferindo, te machucando, ela não está ferindo a você. Ela está ferindo o próprio Deus. Quando você não leva aquilo em conta, quando você pega e entrega para Deus, Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, quem que vai pegar essa culpa? É Deus. Ela vai ficar em Deus, porque eu não fiquei magoada, não fiquei ferida, e eu entreguei tudo ao Senhor. E quem que vai tomar vingança? É o próprio Deus. E quando ele estiver tomando vingança, não é para você bater palma, não é para você rir, não dizer, Senhor, tem misericórdia daquela alma, Jesus. Porque é uma alma que está sendo perdida, tem misericórdia dela, tá? Então esta é a palavra de Deus para o seu coração hoje, porque às vezes Deus está falando com você que está aí batendo palma para aquele que um dia te machucou, te feriu, roubou alguma coisa de você. Então peça a Deus por ele, tenha misericórdia. E este é o momento que ele está sendo punido. Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Senhor, tenha compaixão dessa alma. É assim que você tem que ser. Se você quiser ser um verdadeiro crente, um servo de Deus, é assim. Nós não podemos guardar mágoa, nós não podemos ficar com raiva das pessoas. As pessoas muitas vezes nos olham com o olhar atravessado, mas a gente não deve colocar isso na nossa cabeça. Temos que entregar ao Senhor e dizer, Senhor, cuide dele, cuide dela, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Esse é a verdadeira atitude do cristão, do servo de Deus, tá? Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Louva a Ti pela vida da irmã Nilza. Louva a Ti por aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão chegar, aqueles que vão ir mais tarde. Pai, manifesta o Seu poder e a Sua glória. Repreende as doenças, a enfermidade, a inveja, a macumbaria, a feitiçaria. Pai, vai de encontro àqueles que estão lá no sítio, nas chácaras, nas fazendas, aqueles que estão sofrendo, que neste momento, Senhor, eles precisam perdoar os seus algozes. Pai, vai de encontro a esta pessoa que guarda mágoa, ódio, ressentimento e torce pelo mal dos seus inimigos. Coloque as tuas mãos agora, Espírito Santo. Envia teus anjos de fogo e anjos de guerra e venha abençoar o teu filho, a tua filha. Levante aquele que está caído, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, abatidos. Senhor, levante, Senhor, e quantos aqueles que perseguem a cada um de nós, aquele que não gosta de nós, aquele que não gosta do programa, aqueles que falam mal de nós, Senhor, tenha misericórdia deles. Pai, abra teus olhos e ouvidos para ouvir a tua voz, a tua palavra, e eles sejam libertados e curados. Em nome de Jesus, coloque as tuas mãos, Senhor, para abençoar o teu povo e a tua igreja. Abençoe a irmã Nilza, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe os nossos irmãos aí da 94 FM, nossos irmãos aqui do Facebook. Opera, Pai, o teu milagre. Pai, eu abençoe este copo com água, essas fotos, documentos e peça de roupa. Toca neste corpo para que sejam restaurados de dentro para fora. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por este momento, por esta manhã de terça-feira. Hoje é dia 17/12/2024. Que Deus venha abençoar a cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe sua família, que você tenha aí um projeto de vida. Se você não fez ainda o seu projeto de vida, procure fazer, tá? Pegue aí a campanha das 12 portas, tá bom? E mês de janeiro estaremos orando pelas começo das 12 portas. Vamos orar pela porta da ovelha, né, que é a porta da salvação, que nós vamos estar em peso orando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, orando pela salvação da nossa casa. No mês de janeiro iremos falar da porta da ovelha, da salvação, tá? E no mês de fevereiro nós vamos estar falando sobre a porta do peixe. Então, é a multiplicação. Então, vamos nesse mês de janeiro começar a orar pela família, pelos filhos e ouvir a palavra. Porque nós vamos trazer mensagens e palavras que vai falar da ovelha. Como que você vai ganhar sua família. Como é que nós vamos ganhar os nossos filhos e assim por diante, tá bom? Que Deus venha abençoar você. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, os nossos irmãos que estão no sítio, na chácara, nas fazendas. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus.